A história do sistema de numeração, ou conhecido por muito como a história dos números. Um dos motivos muito bom em conhecer a história, do sistema de numeração é o seguinte, porque você vai compreender melhor, como foi, lá os povos de antigamente, como é que eles faziam para lidar, com essa quantidade de objetos para ser contado, com aquela necessidade que eles tinham. E como é que nós estamos hoje, nos tempos modernos, Então, muitas crianças, é importante, saber disso daí. E o adulto saber discernir também as palavras que são diferentes, Por exemplo, número, que é diferente de numeral. Então, é uma boa opção, a pessoa assistir esse vídeo para ficar por dentro mais um pouco da história da matemática aí. Olá, pessoal! Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes. Então, de volta para o meu canal. Então, vamos lá. A história do sistema de numeração, ela foi muito importante, na construção aí dos dados, da humanidade. Então, com isso, surgiu aí os problemas de contagem, modernos, onde foi através, dessa evolução do sistema de numeração que estamos hoje com esse sistema atualizado. Como é que os povos de antigamente faziam? Vamos lá. Vamos supor que um agricultor tivesse esse rebanho de ovelhas, E aí amanhecia o dia, ele com medo que as ovelhas se perdessem, aí abria lá a porteira da sua rocinha e aí pegava um saco com pedras, e ia fazendo a contagem. Olha como é que ele fazia. Essa ovelha saía, ele pegava uma pedra que estava dentro do saco, e marcava. Essa saiu. Quando saísse outra ovelha, ele pegava outra pedra do saco. Saiu essa ovelha, outra pedra do saco. Saiu essa, ele pegava outra pedrinha aqui no saco. Saiu essa aqui, ele colocava outra pedrinha aqui no saco. Saiu essa ovelha, ele colocava outra pedrinha aqui no saco. Aí saía essa outra, ele colocava outra pedrinha aqui. E aí, o que é que acontecia? Vou só duplicar aqui para colocar mais outras pedras aqui. Então, essa ovelha saía, ele colocava outra pedrinha. Essa ovelha saía, colocava outra pedrinha. E essa ovelha saía, ele colocava outra pedrinha. Então, nesse outro saco, ficava esse monte de pedras aqui. Ó. Ele não tinha ainda a noção, de numeral. Para ele só existia a ideia de contagem, Ou seja, quando chegava o final da tarde, que ia recolher as ovelhas, o que é que ele fazia? Ele estava com um saquinho de pedra, fazia o mesmo processo. Quando essa ovelha entrava, ele tirava uma pedra que estava no saquinho e jogava no chão. Quando essa outra ovelha entrava, ele tirava outra pedra e jogava no chão. O que acontece? Se, quando as ovelhas entrassem todas e não sobrasse nenhuma pedrinha dentro do saco, ele sabia que todas as ovelhas voltou lá para sua roça. Mas se por um motivo as ovelhas entrassem e sobrasse pedras no saco, ele sabia que algo estava errado. Aí ele voltava para procurar as ovelhas. Então, olha só que trabalho eu tive só em pegar essas pedrinhas para colocar aqui, fazendo a equivalência de cada uma dessas ovelhas. Imagina a pessoa fazer isso todos os dias. E se fosse mais ovelha? Então, foi a partir disso daí que começou a desenvolver, a história do sistema de numeração. E esse sistema, um dos primeiros foi o egípcio, utilizando figuras. Então, a ideia de quantidade, pessoal, recebe o nome de número. Então, número é uma ideia de quantidade. Agora, a representação do número, que é feita através de símbolos, recebe o nome de numeral. E no sistema egípcio, esse numeral, ele era simbolizado através de figuras. Por exemplo, se o agricultor tivesse desse tanto aqui de ovelhas,
ele não ia representar mais com aquele monte de pedrinha no saco. Ele representava com essa figura aqui. Essa figura lembra o que? Um calcanhar. Para eles, lembra um calcanhar. Digamos assim, para a gente, uma letra U voltada para baixo. Então, toda vez que eles tinham essa representação, essa figura de um calcanhar, eles já sabiam na cabeça dele qual era aquela quantidade de ovelhas que estavam ali. Passado mais um tempinho, aí veio os romanos. Então, com os romanos, o que foi que aconteceu? A ideia de quantidade, como eu falei para vocês, é que é número. Então, número é a ideia de quantidade, né? Então, a representação desse número, que é feita através de símbolo, recebe o nome de numeral. Então, os romanos, eles representavam aí o símbolo, né, que é o numeral, através de letras. Por exemplo, letra X. Todas as vezes que eles lembravam, né, nas suas contagens, essa quantidade de ovelhas, eles representavam através de uma letra X. Veja que agora a representação do símbolo já foi mais simples do que o egípcio, porque o egípcio já desenhava mais, né? E tem outras coisas que eu não coloquei aqui, mas tem o seguinte, se fosse 100 ou 1000 para a gente, eram outras figuras mais trabalhosas para ser desenhada. E aí com os romanos já ficou mais fácil o desenho, né? A representação do símbolo, porque foi o que? Através de letras. O tempo foi se passando e aí vieram os indianos. Então aí agora ficou melhor, porque os indianos, apesar que eu coloquei aqui esse número, que é do nosso conhecimento dos tempos modernos, mas os indianos, eles usavam, bem parecido com isso que nós estamos colocando, só que é o número mais feiozinho, né? Mas bem próximo do que nós temos nos tempos atuais. Então, como já falei para vocês, a história do sistema de numeração, ideia de quantidade é que é igual a número. Então, todas as vezes que temos uma ideia de quantidade, nós temos número. Logo, vamos lembrar, se número é uma ideia de quantidade, então a gente não pode ver o número. O número está na nossa cabeça, na nossa imaginação. Por quê? Porque é uma ideia de quantidade. Agora, a representação do número, que ela é feita através de símbolo, recebe o nome de numeral. Então, isso aqui não é o número. Então, por isso que eu falei, né? Esse vídeo é muito bom para aquelas pessoas, mesmo adultas, que não têm esse conhecimento. Então, esse símbolo aqui, ele é chamado de numeral. Então, feito pelos indianos aí, numeral. Agora, o número é aquela ideia. É por isso que hoje, quando nós falamos assim, se você chegar numa roça, né? E ao ver essa quantidade de ovelha, sua cabeça já registrou, né? Essa ideia. Aí você vai e fala para o seu amigo, olha, eu fui na fazenda de não sei quem, lá eu encontrei 10 ovelhas. Então a pessoa que está do outro lado já entendeu a quantidade também. Na mente dela já tem essa ideia de quantidade. Quando, a partir do momento que você falou que é 10. Então, é essa, pessoal, a história, né, do sistema de numeração. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveite já se inscrever para não perder nem esse vídeo, nem o outro. E deixe o like para fortalecer o canal, pessoal. Era isso que eu tinha para falar, pessoal, nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo o vídeo aqui em meu canal todos os dias às 19 horas. Fui, pessoal. Até o próximo.